Crítica 64. Rustin. O Rustin tem um negócio que é maravilhoso, que é a interpretação do Colman Domingo. Colman Domingo, ele tá mandando muito bem como o Rustin, cara. Então, por isso, tá concorrendo ao Oscar de melhor ator. Ele fala sobre a biografia de Bayard Rustin. Bayard Rustin, ele, é uma figura importante dos direitos civis dos Estados Unidos, né? Ele foi o responsável por organizar aquela marcha que ficou conhecida depois como Marcha pelos Direitos Civis, ou Movimento pelos Direitos Civis. Aquela marcha que ocorreu em Washington, onde ficou tudo organizado, uma marcha super pacífica e que conseguiu levar centenas de milhares de pessoas, né, para a praça do Washington, ali, né, perto do monumento ao Lincoln, né? Então, realmente é um cara muito importante, mas pouquíssimo falado, né? A gente conhece o orador dessa marcha, que é o Martin Luther King Jr., que a gente até conhece aquele discurso onde ele fala: eu tenho um sonho, I have a dream. E isso é muito importante porque a gente conhece o evento, sabe do orador, do principal orador, mas não sabe né, quem organizou aquele evento para aquilo acontecer daquele jeito, de uma forma pacífica daquele jeito, né? Então é muito, muito legal mesmo. Então aparecem vários grandes nomes da história negra, né? Como Asa Phillips Randolph, que é um ativista, assim como o Bayard Rustin, e o Medgar Evers, cara. Medgar Evers, ele foi um dos caras mais importantes também, que, né, acabou sendo assassinado. Foi realmente pesado demais isso aqui e mostra esse lado do racismo e da necessidade dos direitos civis dos Estados Unidos terem sido elaborada e criada de verdade mesmo, né? Deixando o racismo como crime lá também, né? Porque senão não dá. Então, o destaque daqui é realmente pela atuação e pelo enredo, né? O enredo muito bem elaborado, né? Eu não sei se as gravações foram feitas realmente lá no monumento ao Lincoln, mas ficou muito bem feito, então parece que foi feito lá, então vale a pena mesmo. O filme é muito bem dirigido por George C. Wolfe, né, o mesmo diretor da Voz Suprema do Blues, que foi feito em 2020. Então ele já tá pegando grandes personagens negros, né, para fazer biografia, né, e ele entrou de novo agora aqui para fazer a biografia aqui do Rustin, Bayard Rustin, né? A marcha pelos direitos civis não aconteceria sem uma organização decente. E isso realmente você tem que ter um movimento organizado, né? Completamente da paz. E aqui você tem uma imagem onde mostra o Martin Luther King Jr., interpretado por Emil Emin, e o Bayard Rustin, interpretado por Colman Domingo. Colman Domingo, com uma interpretação impecável nesse filme, que está concorrendo ao Oscar também de melhor ator, né? E aí, claro, tem a marcha para o Washington, a gente é conhecida essa marcha como Marcha sobre Washington, sobre emprego e liberdade, ou Marcha dos Direitos Civis, né? Pelos direitos civis. Ocorreu no dia 28 de agosto de 63, né? Olha só quem tá aqui, ó. O Chris Rock. Chris Rock também tá nesse filme. Eles conseguiram reproduzir uma imagem que é muito famosa, aquela imagem onde tem um monte de gente andando caminhando em Washington, vindo dos trens, tal, e todo mundo indo com cartazes: direito ao voto, direito ao trabalho, direito à saúde, né, escolas públicas, tal. Então tá tudo ali, esses mesmos pedidos acontecem lá, e tá aqui, ó, os responsáveis pelo movimento são justamente os dois caras, né, o Asa Phillips Randolph e Bayard Rustin. O Asa Phillips Randolph foi interpretado aqui por Glynn Truman, e o Bayard Rustin, como a gente já disse, foi interpretado pelo Colman Domingo. O Rustin, ele é negro, gay, assumidamente gay, né? Que não escondia a sua homossexualidade, apanhou várias vezes na rua, né? E é um cara que é uma cabeça enormemente importante. O mais curioso aqui é que é o seguinte: você quase nunca ouve falar do Rustin ou do Asa Phillips Randolph. Esses dois são escondidos na história, né? Um cara que falou sobre isso, por exemplo, foi o próprio Lenny Kravitz, que aqui faz a trilha sonora do filme. Não só a trilha sonora, na verdade ele cria a canção final. A canção do filme é uma canção original muito boa, não concorre ao Oscar, mas pra mim eu acho que mereceria, porque a música é maravilhosa. Road to Freedom. O Lenny Kravitz teve a família participando do evento, mas não sabia da existência do Rustin.
que foi o cara principal dessa história aqui. E isso pra ele ficou chocado. Falou, poxa, minha família participou dos direitos civis, eu conheço toda a história, sei do Martin Luther King, sei sobre tudo que tá acontecendo ali, sobre o Kennedy, que mudou as histórias, né? Mudou as leis em seguida, mas ele não sabia disso. Então, veja como esse filme também, ele é muito importante por isso, que traz esse personagem importante da história dos direitos civis norte-americanos, que era simplesmente apagado da história. E talvez fosse apagado até pela sua homossexualidade, cara. Entende? Além de ser preto, claro, né? Porque todo mundo lá do movimento era o movimento dos direitos civis para acabar com o racismo estrutural ali, né? E evidentemente, mas até aí não é o fato dele ser preto. O fato era dele ser gay. E aí, por isso, ele foi simplesmente meio que anulado da história. E agora ele tá sendo resgatado. Meu, nesse filme tem reprodução de cena forte, cara, de racismo e homofobia. O negócio é pesado mesmo, que é isso? É uma história muito importante sobre direitos civis norte-americanos, né? Luta contra o racismo e como que você organiza um evento de uma magnitude absurda em pouquíssimo tempo, que conseguiu trazer gente do país todo para uma praça importante dos Estados Unidos, dentro da capital dos Estados Unidos, em Washington, né? E conseguiu fazer o negócio pacífico no nível extremo. Então, agora vamos falar aqui dos grandes produtores. Esse filme a gente tem que falar dos produtores. O produtor é quem põe o dinheiro do negócio, que é Barack e Michelle Obama. Barack e Michelle Obama criaram uma produtora chamada Higher Ground Productions para fazer filmes e séries. E eles pegam tudo que tem a ver com esse lado do racismo, de pegar grandes personalidades, e ajuda na criação desses filmes. A gente chega ao final dessa crítica aqui. Pra mim, eu acho que tem que atentar muito primeiro pra música. A música Road to Freedom do Lenny Kravitz é maravilhosa, apesar dele aparecer muito pouco, vai aparecer mais no final. Aparece no final e na hora que tá subindo os créditos, mas é muito legal. E claro, a atuação do Colman Domingo, que pelo amor de Deus, bicho. Muito bom. Então agora vamos fazer aquele resuminho de 1 minuto. Rustin é um filme, então, de biografia, falando sobre Bayard Rustin, um grande ativista pelos direitos civis norte-americanos, que lutava contra o racismo, lutava contra a homofobia, mas o racismo era o foco da época. Nós estamos falando de 1963, onde ocorreu, então, a marcha para os direitos civis, né? Onde eles estavam procurando emprego, saúde e educação ali para os pretos, né? Os negros. Então, essa marcha é conhecida, todos conhecem a marcha, todos conhecem o orador, que foi Martin Luther King Jr., todos conhecem aquele discurso do "eu tenho um sonho", mas poucos conhecem a história de Bayard Rustin, né? A história norte-americana, a história dos direitos civis, a história da luta contra o racismo como um todo, né? É muito importante mesmo, né? Então, vale a pena conferir. Esse filme concorre ao Oscar de melhor ator para Colman Domingo, interpretando então o Rustin. Temos uma música do Lenny Kravitz chamada Road to Freedom, que vale a pena conferir também. Lembre-se sempre que cada filme que você assiste é uma história que você aprende. E nesse caso aqui é uma história sobre um organizador, um ativista que organizou o evento Marcha para os Direitos Civis. E a gente se vê então nas salas dos cinemas.